Estamos aí voltando com o TV Atente. Nessa semana estamos recebendo o prefeito Rodrigo Lopes e falando aí sobre vários assuntos, não é isso, Luiz? Sim. Vamos continuar. Rodrigo, um outro assunto, Rodrigo, se vem em relação ao Ricardo Teixeira. A gente percebe lá que já faz umas 2, 3 semanas que o farol, o semáforo lá não está funcionando. Foi feito lá uma sinalização emergencial. Vai ficar aquela que por sinal aliviou o trânsito, né? Agora melhor. O fluxo está muito mais leve. Então, na verdade, ali já existe um projeto, né, há cerca de uns 2 meses que o Lucas fez, né, um planejamento para que a gente colocasse o semáforo em 2 tempos só, para evitar o congestionamento, que ali é comum, principalmente nos horários de pico. Esse processo é o seguinte: a pessoa que vem da Hermenegildo Donati, ele não faria a conversão direto para o estado de São Paulo, para sair para São Paulo. Ele viria, né, até ali aquele largo que tem, mais especificamente perto do Paqueca, ali teria uma rotatória, né, o que está dentro do projeto. Ele faz a rotatória e pela direita ele passa livremente para sair de São Paulo sem semáforo. Quem quer entrar para Hermenegildo Donati, né, tanto do estado de São Paulo, né, quanto aqui quem vai indo, quem está vindo da cidade, ele teria o semáforo, né, então, ou seja, o semáforo em 2 tempos, né, facilitaria e melhoraria o fluxo. Né. O que aconteceu é que esse projeto acabou sendo antecipado pelo fato do semáforo ter queimado. É um semáforo antigo, ele não tem conserto, então a gente tem que pôr um semáforo novo. Então, por isso foi feito pelo Departamento de Trânsito aquela sinalização emergencial ali, né, que melhorou, mas ainda não é o ideal. Aquilo precisa ser dado, né, o processo ser feito da forma adequada. Porque quem sobe ali do 7 não tem como virar para o estado de São Paulo. Isso, né? Isso. E da mesma forma, quem quer entrar para Hermenegildo Donati hoje, ele está impedido. Então, tem causado um certo transtorno nesse sentido. Então, ali vem do 7, então ele vai virar sentido centro, faz uma rotatória a 100 metros ali à frente e já volta. Nessa rotatória que você está falando, Rodrigo, ali é uma confluência de 3 ruas. Isso. Né? São 3 ruas. Então, todos agora que vieram ali do Jardim América, eles vão obrigatoriamente acompanhar a rotatória. Isso vai melhorar o fluxo do trânsito ali, né? É importante deixar bem claro, né, que acontece? Os comerciantes que estão naquelas imediações, eles, né, têm ligado, têm questionado, têm se sentido prejudicados pelo fato de não ter estacionamento, né, porque a partir do momento que você vai liberar uma via pela direita, você não vai poder permitir o estacionamento naquela região, né? Porém, hoje nós vivemos o ônus e o bônus de uma cidade crescendo, né? Infelizmente, alguém vai ser sacrificado pelo desenvolvimento da cidade. Mas no caso ali, caminhões, eu vejo ali um espaço, talvez, não sei, né? Sim. Não seria muito estreito para um caminhão poder fazer aquela rotatória? A não ser que aqueles estacionamentos isso já laterais, foi calculado, né? Agora, é o que eu te falo, em uma área ali vai ficar prejudicada a parte de estacionamento. Sim. Né? Então, ou seja, vai precisar se ver outras possibilidades, né, para que aquela via ela seja desafogada, né? E é uma questão comum. Você vai a Poços de Caldas hoje, você percebe que em alguns locais é proibido estacionar. Por quê? Porque são vias rápidas de acesso, né? Você vai na Amazonas, em Belo Horizonte, na Avenida Amazonas, não tem estacionamento. Então, quem tem um comércio, ele tem o recuo para ter o estacionamento, né? Na Ricardo Teixeira já existem alguns, né, que têm esse recuo em si. Dentro disso, né, infelizmente, nós temos que olhar muito mais pelo bem comum do que pela questão de cada empresário, né? Às vezes são amigos nossos, né? São pessoas que a gente considera, mas que muitas vezes a gente vai acabar desagradando. Por quê? Porque o que está em xeque é a necessidade de ter um trânsito melhor, de ter, né, uma afluência melhor nesse trânsito, e com isso, às vezes as pessoas vão ficar chateadas com a gente, mas o prefeito está aqui para cumprir o seu papel de gestor público. Demora quanto para acertar aquele lugar? Olha, eu acredito aí que dentro das próximas semanas aquele problema vai ser sanado, o semáforo já foi adquirido, né? Agora é uma questão de sinalização, né? De instalar esse semáforo e fazer a sinalização e a rotatória ali naquele espaço. Realmente a necessidade do semáforo naquele local? Existe a necessidade, por quê? Porque senão você vai correr um risco da pessoa que ele vai entrar em Hermenegildo Donati, ele tem que cruzar a frente do carro que está vindo do estado de São Paulo. Então, ou seja, ou você vai provocar um congestionamento ali sem o semáforo, né? Ou você vai correr o risco de acidentes, né? Porque é uma via de trânsito rápido, né? Outra questão que
que eu vi, né, alguns questionamentos, é a questão da Capitão Evaristo Lopes. Por que a professor Chanico ficou só para subir? Porque é um dos acessos principais da rodoviária. Então o ônibus ele vem de São Paulo, né, ele vem de Bitura de Minas, ele tem o acesso pela rodoviária pela professor Chanico. E aquela rua estava muito perigosa com mão dupla, né, justamente pelo acesso. E quem vai sair para Ibitura, ele raramente usava mesmo a professor Chanico. Ele já vai pela Capitão Evaristo Lopes. Então você levantou esse questionamento. Ali, o que vai ser viável? Em determinado momento, dentro do estudo que nós estamos fazendo do trânsito, nós vamos ter que colocar um semáforo no cruzamento da Capitão Evaristo Lopes com a Delfim Moreira. Porque aí você vai controlar o tempo do trânsito, né? Que muitas vezes as pessoas falam assim, mas é lugar curto, é lugar que não dá certo. O maior exemplo de que o semáforo, quando ele é bem, né, planejado dá certo, é ali atrás da Igreja Matriz. É um trecho curto, né, que está aí há 5 anos o semáforo e funciona, né? Evitou quantos acidentes que aconteciam naquele local. Então a cidade vai crescendo, né, existe, né, esse... Tem que ir se adaptando, não tem outra forma, Sim. Rodrigo. Porque a nossa cidade não principalmente foi planejada. O número de e o número de veículos também aumentou assustadoramente. Sim, com né? certeza. Então, assim, onde era mão dupla tem que virar mão única, onde não tinha semáforo tem que ter semáforo. E, infelizmente, quem está à margem, né? Por exemplo, o Ricardo Teixeira é um ponto privilegiado de comércio, porém vai ter outros, né, dificultadores que hoje essa questão do estacionamento tem alguns pontos, né, que acaba ficando prejudicado. Continuando falando de trânsito, mas saindo de Andradas, tirando os caminhões de Andradas, rodovia do Contorno. O trabalho está começando. Sim, o Contorno, né, até a TV teve a oportunidade de ir lá fazer uma matéria do canteiro de obras, né, já começou hoje a fazer o processo de limpeza, né, do trajeto dela e também da drenagem, né, que são, né, os locais onde tem água, que está sendo feita a canalização dessa água, para que possa fazer todo o processo de terraplanagem que vem ser posterior. Então já iniciaram os trabalhos, né, a gente está satisfeitíssimo com isso, ou seja, porque é uma demanda de quantos anos? Né? De muitos e muitos anos. E é interessante que eu falo assim que existe o otimista e o pessimista, né? O otimista ele vê a oportunidade na dificuldade, o pessimista ele vê a dificuldade na oportunidade, né? Tem pessoas que abordam a gente e falam assim, você vai tirar o trânsito, né, de dentro da cidade, vai acabar com o turismo de Andradas. Agora, se o município tiver que ser uma rota de caminhão para atrair turista, é sinal de que nós não temos potencial turístico. O turista ele tem que entrar na cidade por opção. Ele tem que vir aqui porque nós temos boas confecções, nós temos fábricas de rosquinha, nós temos os móveis, né, nós temos todo um comércio, né, que favorece, nós temos as nossas vinícolas. Então nós temos que atrair o turista pelo nosso potencial turístico e não penalizar a nossa cidade com uma rota de caminhões que prejudica as nossas pontes, que acaba com as nossas ruas, né, que torna o nosso trânsito ainda pior, né? Então, ou seja, essa rodovia é um marco de avanço do município de Andradas. Como vai ser o distrito industrial, a rodovia do Contorno, a futura duplicação até a divisa com o estado de São Paulo, ou seja, Andradas está em um processo de desenvolvimento. Daqui 10 anos, daqui 20 anos, eu tenho certeza que não será mais a cidade de hoje. Então, nós temos uma perspectiva muito grande para o futuro. Você falou em desenvolvimento, em crescimento. Andradas tem a estrutura para crescer e conseguir escapar das dificuldades que encontramos hoje, como você disse, do trânsito e outros problemas que vão surgir com esse crescimento, com essa evolução? Sim, com certeza. E isso que vai nortear o município, que norteia hoje o município, o plano diretor do município. É o plano diretor que determina a área industrial, que determina a área comercial, que determina, né, como que as construções podem ser dispostas dentro do município. Eu falo assim que além do contorno, hoje o município ele precisa começar a criar avenidas de acesso aos arredores, né, que liguem um bairro ao outro, que a pessoa não precise vir pelo centro para ir. Quem sai do Mantiqueira não precisa vir pelo centro para ir no Bela Vista, ele pode ter uma ligação por fora, né? Isso facilita. Então é uma questão de planejamento. Nosso plano diretor ele é de 2006, né? Tinha uma previsão que ele tinha que ser revista a cada 5 anos, ele não foi revisto, né? Agora nós estamos fazendo o processo de revisão dele, né? Nesse ano de 2013, ou seja, justamente porque a realidade muda. A previsão do distrito industrial era para ser lá na margem da rodovia, ao lado do cemitério Parque Bom Jesus, né? Com o gás passando ali, com a disposição da Fiore para aquela região, mudou isso, né? Porque senão nós temos que levar 2 estruturas,
Então nós temos que direcionar o crescimento, né, para o local onde tem possibilidades e vai garantir mais economia e mais eficiência da aplicação do dinheiro público.